E aí galera, beleza? No vídeo de hoje nós vamos terminar a exploração do firmware do roteador, mostrando como instalar um backdoor através do firmware e como atualizar o firmware através do SPI. Então só relembrando aqui, no primeiro vídeo, esse que vai aparecer no card aqui, eu ensinei como fazer o dump do firmware da memória flash do roteador. No segundo vídeo, esse que vai aparecer aqui no card também, eu mostrei uma exploração básica em que a gente conseguiu algumas credenciais para se autenticar no roteador e também encontrei alguns serviços vulneráveis rodando dentro dele. Vamos terminar ali agora para remontar o firmware. Então, beleza, a gente já está aqui no nosso terminal Linux. Como vocês podem ver, eu já fiz todos os passos que eu vou demonstrar aqui. Para não me confundir com os arquivos que já tem, eu vou copiar o firmware antigo para esse diretório de demonstração aqui que eu criei para o vídeo. Vamos entrar nele. Tá aqui. Então, só para relembrar a estrutura do firmware do roteador, vamos usar o binwalk aqui. Como vocês podem ver, podem lembrar também do vídeo passado, o firmware tem 4 seções. Uma com boot, outra com alguns dados comprimidos, esse daqui é o kernel, o sistema de arquivos e um arquivo XML, que é um arquivo de configuração aqui do roteador. Nosso objetivo é recriar um novo binário, um novo firmware, com essa mesma estrutura, mas com um backdoor aqui no sistema de arquivos. Antes da gente modificar o sistema de arquivos, vamos recuperar o boot, o kernel e esse arquivo de configuração. Como é que a gente faz isso? A gente vai usar o dd, definir o arquivo de origem, que é o firmware, a saída, eu vou chamar o boot primeiro e defino até onde eu quero extrair os dados. Como vocês podem ver aqui, o boot começa nessa área aqui de memória e termina nessa área de memória. Então a gente vai pegar o binário aqui e vai separar os bytes até esse endereço aqui, que é onde está o boot. Beleza, o boot já está aqui. Agora a gente faz a mesma coisa para o kernel. O dd de novo, define o arquivo de origem, o destino, o kernel. Muito bem. Aqui a gente vai pular esses primeiros bytes aqui, que são a parte do bootloader, e vai contar exatamente a parte aqui que está o kernel. Demorar um pouquinho. Pronto, extraído também. Então aqui a gente já tem o bootloader e já tem o kernel. Antes da gente remontar o sistema de arquivos, vamos recuperar aquele XML que está ali. Como é que a gente vai fazer isso? A gente pode usar o comando strings do firmware inteiro mesmo. E vamos ver se o XML aparece nas strings aqui do firmware. Então vamos fazer o grep aqui e procurar pela tag XML. Como vocês podem ver aqui, dentro das strings do binário do firmware, tem a tag XML. Agora a gente tem que ir tentando recuperar o arquivo inteiro. A gente pode começar vendo algumas linhas depois do grep. A gente vê que não pegou o arquivo todo. É só a gente ir tentando aqui. 1007, que é o valor exato. Só para mostrar que realmente é o valor exato, vamos botar 1010. A gente vê que já vem algumas tralhas aqui, né? 3 linhas. Então a gente tira essas 3 linhas. 1007. Esse é o arquivo XML. Vamos redirecionar isso para um arquivo XML que eu vou chamar aqui de config XML. Tá aqui. Então a gente já tem 3 das 4 partes que a gente precisa para remontar o kernel. Então beleza, antes da gente modificar o sistema de arquivos,
a gente tem que decidir qual tipo de backdoor a gente vai fazer. Eu escolhi usar um bind shell normal mesmo. Já copiei ele aqui para o nosso diretório de demonstração. Vamos dar uma olhada nele aqui rapidinho. Ele não tem nada demais. Eu peguei ele do livro Practical IoT Hacking mesmo. Um bind shell simples aqui que vai rodar na porta 9999. Em uma situação mais realista, poderiam fazer um reverse shell, ou melhor ainda, fazer uma web shell e colocar ela dentro do diretório web para rodar naquela página de configuração que todo o roteador tem. O que a gente tem que fazer agora é descobrir algumas informações sobre a arquitetura do nosso roteador para compilar a nossa bind shell aqui de maneira correta. Como é que a gente vai fazer isso? Vamos acessar o nosso roteador via interface serial para recolher essas informações. Beleza, vocês já devem estar cansados de ver isso, mas como é que a gente estabelece a comunicação serial? Está aqui a nossa placa do roteador e o nosso conversor serial. A gente vai ligar o ground do conversor no ground do roteador. O RX do conversor no TX do roteador. E o TX do conversor serial no RX do roteador. Agora a gente liga nosso conversor aqui no computador. Vamos usar o comando screen na porta TTY USB 0 com baud rate 115200 e a gente precisa também energizar a nossa placa aqui do roteador. Só ligar na tomada. Ele vai começar a dar o boot. Vamos esperar um pouquinho. Aqui eu já me autentiquei com aquelas credenciais que a gente obteve no vídeo passado. Admin e a senha 1234. Vamos procurar por informações da arquitetura aqui do roteador. Em proc, a gente vai em CPU info. E aqui a gente tem informação sobre a estrutura. O processador tem a arquitetura MIPS 24KEC, versão 5.5. Essa daqui é a informação que a gente queria. Ou a gente só precisa saber se ele é Little Engine ou Big Engine. Bom, o que isso quer dizer, né? Little Engine é quando o bit mais significativo é escrito primeiro, ou seja, os dados são escritos de trás para frente. E o Big Engine é quando o bit mais significativo aparece mais à esquerda. Big Engine, obviamente, parece mais com a forma que a gente escreve da esquerda para a direita. O Little Engine é mais comum em arquitetura x86 ou x64, enquanto o Big Engine é comum na arquitetura RISC. Eu não sei qual é o tipo mais comum da arquitetura MIPS. Para descobrir isso, a gente vai ter que analisar algum binário aqui do roteador. Eu vou fazer isso com o hexdump, olhando o firmware já extraído. Vou desconectar aqui a interface serial e tirar a placa de energia. Bom, vamos extrair o firmware aqui de novo. Pinwalk -e firmware. Vamos esperar um pouquinho. Vamos acessar o firmware extraído. Vamos aqui dentro do Squash. E vamos analisar o SH do roteador. Aqui alguns binários. Vamos fazer um hexdump -c do SH. Dar um pipe para o head.
Esses primeiros bytes aqui, 1, 2, 3, 4, 5, os primeiros 5 bytes dizem pra gente se é Little Endian. Esses primeiros 5 bytes aqui são um cabeçalho que define se a arquitetura usa Little Endian ou Big Endian. Esse 01 aqui define que é Little Endian. Se aqui no lugar desse 1 a gente tivesse um 2, seria Big Endian. Beleza? Agora com essas informações, vamos voltar aqui para o nosso diretório de demonstração. Mais um diretório. Vamos compilar o nosso bind shell aqui. Para isso eu vou usar o MIPS cell. Esse é de Little Endian, ou Endian Little. Se fosse para o Big Endian, a gente usaria só o MIPS mesmo. A gente usa o Linux, GNU, GCC, -static para compilar as bibliotecas necessárias junto com a nossa bind shell. Como o roteador tem espaço de memória bem limitado, é bem provável que as bibliotecas que a gente está utilizando aqui não estão presentes no roteador. Então a gente precisa compilar o nosso binário aqui com as bibliotecas que a gente precisa. A gente usa o parâmetro -art para definir a arquitetura, como a gente viu lá, é 24 KSC. Vai usar esse mtune aqui. A gente vai usar esse mtune aqui para melhorar a compatibilidade do nosso binário com a arquitetura. Vai usar o parâmetro -mabi, uma ABI 32. A gente põe o nome do nosso arquivo, bind.c, e define o nome de output, bind. Dá um enter aqui para compilar. Beleza, compilou aqui sem problema. Vamos só conferir se deu tudo certo aqui. Vamos usar um file bind. Como a gente pode ver, um binário Little Endian, LSB, de 32 bits, arquitetura MIPS. É isso aí. Agora a gente tem que escolher onde a gente vai armazenar o nosso bind shell. Vamos entrar aqui no sistema de arquivos que a gente extraiu. A gente poderia armazenar o nosso bind shell em bin, em sbin, ou aqui em USR. Eu escolhi armazenar em USR. Em USR a gente tem outro diretório bin e outro sbin. Vou armazenar no bin mesmo. Então vamos voltar lá para o nosso diretório de demonstração. Aqui. Vamos mover o bind. Vamos mover o bind para o nosso sistema de arquivos. Em USR. Bin. Beleza, já foi para lá. Agora a gente precisa garantir que a nossa bind shell seja iniciada junto com a inicialização do roteador. Como é que a gente faz isso? Vamos voltar lá no sistema de arquivos do roteador que a gente extraiu. Vamos entrar aqui em etc. Outra coisa que eu estava me esquecendo aqui. Se vocês olharem o arquivo pswd, que é onde ficam as senhas, ele está vazio. E esse pswd.back está com as senhas. A gente precisa renomear esse arquivo .back aqui para só pswd, porque senão, na hora que a gente for remontar o firmware e deixar aqui o pswd em branco, a gente vai perder as credenciais de autenticação que a gente tem nesse .back aqui, e então não vai conseguir se autenticar, né? Para fazer isso a gente só renomeia, usa um move pswd.back para pswd.
Beleza, a gente recuperou as credenciais. Vamos fazer com que o nosso bind shell seja iniciado junto com a inicialização do roteador. A gente vem aqui em init.d e a gente tem esse arquivo aqui RCS. Ele que é responsável por definir os programas que vão ser inicializados. Vamos editar ele aqui, com o nano mesmo. A gente vai lá no final do arquivo. Pode ser junto aqui do telnet mesmo. E vamos adicionar o path da nossa bind shell. Está em usr, bin, bind. E vamos botar o e-comercial aqui para ele rodar em segundo plano. Vamos salvar nosso arquivo e sair. Beleza, era isso que a gente precisava fazer para introduzir o nosso backdoor. Só que a gente tem um problema. Vamos voltar aqui para onde a gente extraiu o firmware. A gente vê aqui que a gente tem um arquivo com a extensão squashfs, que é o Squash File System já montado. Vamos dar uma olhada no tamanho dele. E a gente vê que ele tem 2.4 megabytes aproximadamente. Se a gente for montar o nosso novo file system, com o comando mk squashfs, eu vou botar aqui. Primeiro parâmetro é o nome do sistema de arquivo desmontado. Aqui é o nome de output. Botei newfs, a extensão squash fs. E aqui alguns parâmetros de compactação. Para reduzir o tamanho dele, ele vai remontar o sistema de arquivos. Mas se a gente comparar os dois aqui, a gente vai ver que a gente tem 0.1 megabyte a mais. E como a gente está trabalhando num ambiente com muita restrição de memória, né, a memória flash do roteador só tem 4 megabytes, isso aqui vai ser um problema. Então beleza, como é que eu fiz para resolver esse problema aqui? Deixa eu só apagar esse squash novo aqui. A gente não vai precisar dele. Bom, a ideia é a gente reduzir alguma coisa do file system para ele ficar do mesmo tamanho que o file system original. Como isso daqui é uma POC, né, eu só quero demonstrar como instalar o backdoor, eu vou apagar qualquer coisa aqui, sem me preocupar muito se essa remoção seria percebida facilmente ou não. Vou entrar aqui em web, vamos dar uma olhada no tamanho do que a gente tem aqui. Vamos ver esse diretório de imagens. Aqui tem bastante coisa. Eu vou remover essas imagens para abrir espaço para nossa backdoor. Não vou apagar, porque talvez eu precise delas depois. Eu vou mover para o nosso diretório de demonstração. Beleza, ele não está mais aqui. Agora se a gente voltar e remontar o nosso sistema de arquivos, a gente vai ver que o nosso novo sistema está até um pouquinho menor. Também não é o que a gente queria. A gente quer que ele fique com o tamanho exato do file system antigo. Para isso a gente usa o comando truncate "-s", dá o tamanho exato que a gente quer, que é de 2 megas aproximadamente, e dá o nome aqui, new file system squashfs. Esse comando aqui vai preencher esses bytes a mais com algum valor qualquer até ele chegar no tamanho de 2,4 megabytes, que é o tamanho que a gente quer. Então vamos olhar aqui de novo. Beleza, eles estão com o mesmo tamanho agora. Primeiro eu vou renomear o nosso sistema de arquivos novo para root fs e vou mandar ele para o nosso diretório ali de demonstração. Beleza, agora a gente já tem as 4 partes do firmware, né?
igual a gente viu no início do vídeo, a gente tem o bootloader, a gente tem o kernel, a gente tem o file system e tem o arquivo XML aqui que eu nomeei errado. Vamos corrigir aqui. Beleza, agora está certo. Para montar um novo firmware, a gente vai usar o comando cat. Geralmente a gente usa o cat, né, só para ler um arquivo, mas cat é de concatenate. O que a gente vai fazer aqui é concatenar esses 4 arquivos aqui para montar o firmware. A gente tem que seguir a ordem do firmware original. Vamos pegar ela aqui de novo, um binwalk. Então tá aqui. Primeiro a gente põe o bootloader, depois o kernel, seguido do file system, por último o XML, e vamos dar um nome aqui, chamar de new firmware.bin. Vamos dar uma olhada aqui para ver se a estrutura é idêntica. E aqui a gente tem um problema. Se vocês verem, até o file system, os endereços batem exatamente. Mas o arquivo XML está em outro endereço de memória, de maneira que se a gente tentar subir esse novo firmware aqui para o roteador e tentar iniciar, vai dar um erro, porque esse endereço de memória antigo aqui, para o arquivo XML, está definido dentro do kernel. Então o kernel vai chamar o XML nesse endereço de memória, mas no nosso novo firmware, o endereço do XML está diferente. Tem duas formas para resolver isso. A forma mais elegante seria abrir o kernel aqui, com algum editor hexadecimal, e mudar o valor do endereço aqui. Ou, uma coisa que é um pouco mais preguiçosa, mas é mais rápida também, é só aumentar um pouco o tamanho do file system para que o XML fique na posição exata que ele deveria ficar. De novo, como isso é uma POC aqui, eu só estou querendo demonstrar, eu vou fazer isso. Eu vou aumentar um pouquinho o tamanho do squash para que o XML fique na posição exata. Então vamos remover esse firmware novo aqui. Está errado. Vou usar o truncate de novo. "-s". É só a gente fazer a diferença aqui, né? A gente vê que o XML no firmware antigo está começando em 3D 0100 e aqui em 3C 51 a 8. Então a gente precisa subir só um pouquinho o tamanho do novo squash para bater esse endereço. Depois de fazer as contas aqui, eu vou usar 2490 624 no nosso squash novo e vou montar o firmware novamente. Vamos olhar aqui com o binwalk. E beleza. Agora ele está do tamanho exato que a gente queria e o nosso firmware está pronto para a gente subir ele para o roteador. A gente tem 3 opções para subir o firmware. A gente pode usar o Bus Pirate, que é o que eu vou fazer. A gente poderia utilizar o mecanismo de update de firmware que tem na interface web do roteador e poderia usar aquele serviço FTP que a gente descobriu no vídeo passado. Como a gente está trabalhando aqui com o Bus Pirate, eu vou usar o Bus Pirate mesmo. Vou fazer as conexões aqui do Bus Pirate com SPI e já volto. Beleza, está conectado aqui. Agora vamos ligar o Bus Pirate no computador. Beleza, deu algum problema aqui com a conexão do Bus Pirate com a VM. Então estou usando o terminal aqui do meu host mesmo.
Primeiro vamos ver se o Bus Pirate está identificando a memória flash ali do roteador. Para isso a gente usa o comando flashroom -p Bus Pirate SPI dev igual a dev tty USB 0. Vamos ver se ele identifica. Não identificou, vamos testar de novo. Beleza, identificou o chip. Agora vamos usar esse comando aqui para escrever o novo firmware. -p Bus Pirate SPI é só para definir que a gente está usando o Bus Pirate na porta TTY USB 0. -w é o parâmetro de escrita, a gente vai escrever o firmware novo. -vv é de verbose, para a gente monitorar melhor o processo de escrita. E esse -force aqui é para contornar algumas verificações que o Flashroom faz. Beleza, vamos dar Enter aqui. O processo vai demorar um pouco, vamos esperar um pouquinho, vai demorar uns 5 minutos mais ou menos. Aí olha que interessante aqui, por causa do parâmetro VV, de verbose, a gente vê os bits sendo escritos em tempo real. Demorou mais ou menos o que eu falei, uns 4, 5 minutos. Terminou. Ele deu essa mensagem aqui de que o conteúdo é idêntico, que eu já tinha testado antes. Agora vamos testar se o nosso backdoor está em pé, se ele inicializou de maneira correta. Para isso a gente liga a interface serial de novo. Vamos desconectar o Bus Pirate aqui e ligar o nosso conversor serial. Beleza, vamos ao screen aqui, na porta TTY-USB 0, bound rate 11.52.00. Agora vamos ligar nosso roteador. Ele vai dar o boot de novo, vamos esperar. Beleza, terminou o processo de boot aqui. Vamos usar aquelas credenciais que a gente pegou no vídeo passado. Vamos usar o comando netstat -l pt para ver o serviço TCP que o roteador está rodando. E está aqui, ó, o bind, de bind shell, na porta 9999, como a gente queria. Está concluído o exercício, então. Então é isso, galera. Hoje a gente concluiu a exploração do firmware do roteador. Se você gostou do vídeo, deixa o like aí, porque ele deu bastante trabalho. Se você tem alguma dúvida, sugestão, deixa aí no comentário. É isso. Até mais.